Se você quiser pular para alguma parte específica do vídeo, para algum assunto específico, vai aí na descrição que tem as marcações de tempo de cada assunto que eu estou abordando. Então, a primeira coisa que eu vou abordar, o primeiro assunto, é em relação aos vetores. Os vetores servem para você, quando você quiser armazenar vários valores em apenas uma variável, você não precisa ficar declarando essas variáveis no programa, na mão, linha por linha. E aí você cria um vetor. Então, por exemplo, se a gente tiver um vetor do tipo int de 50 posições, eu tenho essas 50 posições disponíveis para eu poder armazenar algum valor que eu quiser. Então, eu não preciso ficar declarando 50 ints seguidos, eu posso simplesmente declarar esse vetor e cada posição ela pode assumir um valor. Então, se eu, por exemplo, falar que o vetor de posição 0 é igual a 12 e o vetor de posição é igual a 20, se eu der um cout nesses caras, eu vou ter esses dois valores diferentes. Cout vetor 0, endline, cout vetor 1, endline. Então eu tenho que esses caras, eles são diferentes. Eu tenho um valor para cada posição desse vetor. E se eu quiser entrar com esses valores desse vetor, eu posso fazer um loop for e entrar com esses valores, tanto quanto eu também posso sair com esses valores. Então, se a gente fizer um loop for, esse cara aqui vai servir para quê? Ele vai servir para a gente rodar esse vetor inteiro, ou seja, fazer um loop de 50 vezes. Se eu tiver um int i igual a 0 para i menor que 50 e i mais mais, ou seja, eu vou rodar isso aqui 50 vezes. E aí, como que eu faço para entrar com esse vetor, com cada índice desse vetor? Se eu fizer sem vetor 0, eu vou estar entrando só com esse cara aqui, só com a primeira posição do vetor. Eu poderia simplesmente jogar cada posição desse vetor aqui no CIN e assim por diante, só que isso aqui demoraria muito para um caso de 50 posições, por exemplo. Então a gente pode simplesmente jogar aqui dentro o i. Porque o i, o que ele faz? Ele vai incrementar a cada vez que eu loopar aqui. Então ele vai começar com 0, eu vou dar um CIN no vetor de posição 0. Depois que ele fez esse loop, ele vai incrementar esse i, ou seja, ele vai passar a valer 1. Então eu vou dar um CIN no vetor de posição 1. E assim por diante, até esse cara aqui chegar no 49. Porque como esse cara ele tem 50 posições, ele vai do 0 até o 49, totalizando 50 posições. Então eu rodei esse cara aqui inteiro. Eu entrei com cada posição do vetor. Se eu quiser sair, eu faço a mesma coisa. Eu faço um for int i igual a 0 para i menor que 50, eu incremento. Ou seja, outro loop de 50 vezes aqui. E aí eu dou um cout nesse vetor de posição i. Lembrando, mais uma vez, que é a posição i, porque esse i ele vai ficar mudando constantemente. A cada vez que eu dei o cout, ele vai incrementar, ele vai de 0 para 1, por exemplo. Deu o cout, vai de 1 para 2 até chegar em 49. E assim eu vou saindo com cada posição desse vetor. Para a gente testar, eu vou colocar aqui, em vez de 50, eu vou colocar 4. De 4 posições o vetor. E o i menor que 4, o i menor que 4. Se eu entrar com esses caras aqui, por exemplo, posição 0, eu tenho 9. Posição 1, 4. Posição 2, 2. Posição 3, 3. Ele saiu aqui com 9, 4, 2 e 3. Ou seja, esse vetor está completo. Eu acabei de entrar com as informações e sair com as informações dele. Além disso, dessas informações de como entrar e sair com esses dados do vetor, a gente tem alguns detalhes, por exemplo, se você declarou um vetor com int, cada posição desse cara vai ser um int. Da mesma forma que se você declarasse um vetor, por exemplo, vetor 2, vetor float, de 4 posições, cada posição desse cara aqui, ela vai armazenar um float. Seguindo nessa linha, a gente pode criar o vetor char. Vetor char, por exemplo, de 10 posições, por exemplo. O que a gente tem aqui? A gente tem 10 posições de um char. Porque o que é um char? Um char é um caractere. Então você pode armazenar um caractere em cada posição desse cara aqui. Só que esse cara aqui, ele tem alguns problemas. Por exemplo, se você colocar simplesmente
vetor char 0. Imagina que você queira armazenar a letra A nesse cara, já que é um caractere. Eu vou tentar sair com ele aqui para vocês verem, ó. Se eu sair, ó, ele vai dar um erro, porque eu não posso simplesmente atribuir esse valor aqui, na verdade, atribuir esse valor aqui a esse vetor char 0, por exemplo. Eu tenho que usar uma outra função. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Vamos falar primeiro de como que você entra com as informações nesse char. Se você tiver um char normal, vou declarar aqui um char letra, por exemplo. Ele não vai ser um vetor. Estou declarando apenas um char. De forma que, se eu der um cin letra, e depois der um cout nessa letra, cin letra, letra A. Ele saiu com ela normal. Porque isso aqui não é um vetor. Agora, se eu tiver um vetor, eu tenho 10 posições nesse cara. Eu tenho que especificar aqui qual que é a letra que eu estou entrando. Se eu estiver entrando com a letra de posição 0, por exemplo, e eu quiser sair com a letra de posição 0. Isso aqui eu consigo fazer. Ou seja, A, saiu com A. Beleza. Só que imagina que você queira entrar com um nome composto, por exemplo, algo que tenha mais de um caractere. Se você quiser entrar com mais de um caractere, a gente vai utilizar da mesma forma aquele for loop. Porque esse cara aqui não passa de um vetor. É a mesma coisa, quase a mesma coisa de que se eu estivesse declarando um int vetor de 10 posições. A diferença é que esse cara aqui eu só posso armazenar ints. Eu não posso armazenar, por exemplo, a letra A, que é um caractere. Então, se a gente fizer isso, for int i igual a 0 para i menor que 10. Vamos colocar 4 de novo, para a gente conseguir entrar com tudo. I mais mais. E aí eu vou entrar com cada caractere desse cara, dessa letra. Cin, letra de posição i. E aí eu quero sair com esses caras também. Então, for int i igual a 0, i menor que 4, i mais mais. Cout em letra de posição i. Ou seja, o mesmo princípio que a gente fez agora há pouco. Só que com os caracteres. Sei lá, D, I, A, S. Ou seja, ele saiu aqui para mim com essas letras ordenadas. Só que na maioria das vezes, a gente não quer só entrar com valores, com letras separadas. A gente quer colocar um nome, por exemplo. A gente quer digitar um nome, falar para o usuário digitar um nome. E aí, o que acontece? A gente pode fazer isso sem precisar ficar digitando cada letra. A gente utiliza essa função aqui, ó, cin.getLine. E aí, dentro dela, eu vou precisar passar duas coisas. A letra, ou seja, qual que é o char que eu estou utilizando, e qual que é o tamanho máximo que eu quero que o usuário digite, por exemplo. Se eu colocar isso aqui, ele vai falar para eu digitar. Ah, eu esqueci de colocar, colocar o cout. Se eu der um cout agora, cout não, a gente precisa fazer um for para colocar cada posição desse cara. Int igual a 0, i menor que 4, i mais mais. E eu vou dar um cout em letra de índice i. Agora, se eu entrar aqui com dias, igual eu entrei antes, o que ele fez? Ele colocou aqui, para mim, ele colocou apenas dia. Porque esse cin.getLine, ele meio que já reserva o último caractere. Ou seja, você precisa especificar um caractere a mais. Por exemplo, se a gente quiser colocar dias, eu preciso colocar aqui 5. Porque ele já reserva o último caractere. Então, se a gente fizer isso de novo, dias, dias. Agora foi. Então, é assim que você faz para poder entrar com um nome, por exemplo, com vários caracteres, sem precisar ficar colocando letra por letra. Só que, novamente, ele tem um detalhe. Esse cin.getLine, você não pode colocar ele depois de alguma outra entrada. Porque o que acontece? Se eu declarar aqui um int, sei lá, número, e eu entrar com esse número aqui,
olha o que vai acontecer. Ele vai entrar com o número 12, e aí ele não deixou eu entrar com a letra que eu estava entrando anteriormente. Porque quando você dá o Enter aqui nesse número, ele vai dar um conflito com esse cara aqui. Ele vai reconhecer o Enter como sendo esse cara aqui. Então, se eu fizer de novo, ó, sei lá, entrar com o número 80. Se eu der o Enter, era para ele falar assim: ah, tá legal, agora entra com a letra. Só que não, ele pede para você, na verdade, ele finaliza o programa. Para a gente poder evitar isso, o que a gente faz é colocar essa função cin.ignore. Pensa nela como se eu estivesse ignorando esse enter, falando assim, cara, tô ignorando o enter, pode entrar com a letra aí. Ou seja, vai entrar com esses dois caras, com o número e com a letra. Se eu der o play de novo, 10, e agora ele vai me deixar entrar com dias. Pronto. Então, esse foi mais ou menos um resumo da parte de vetores, não tem muito mistério. O que tem mistério é só essa parte do char. E a próxima parte agora, ela também é relacionada com vetores, mas ela é relacionada mais com o char. Como que você compara dois chars, como que você atribui um char diretamente e esse tipo de coisa.